diz o professor Juca, o seu futuro é ser velho e é a única coisa que não tem escapatória. Você só tem uma maneira, é saindo da vida para não envelhecer. Senão, você vai envelhecer. A velhice e o envelhecimento sempre foram temáticas que desafiaram o pensamento das pessoas, até porque ele foi se movimentando ao longo da faixa etária das pessoas. Houve uma época que se era velho com 24 anos, inclusive se podia ser senador grego, senador romano. Depois se passou a ser velho com 35, depois com 40, 50. Hoje nós temos no Brasil uma velhice legal, porque temos um estatuto que diz que a pessoa, ao dormir com 59 anos e se acordar com 60, é velho. O conceito de velhice, continuamos com essa preocupação, porque vivemos na era do envelhecimento, e aí o que nos desafia não é o envelhecimento populacional, mas é o envelhecimento pessoal. Hoje, eu sou uma pessoa realizada. Vivi, estudei, me formei, trabalhei, tudo sempre observando o que me cercava. Porque a vida é uma escola, nós aprendemos sempre. Haja vista que hoje ainda eu aprendo com as crianças, eu aprendo com os jovens, eu aprendo com os adultos e muitas vezes até os animais nos dão lições de vida e muito interessante. Meu dia a dia é maravilhoso. Fazem 35 anos que eu me aposentei, porque eu iniciei muito jovem a trabalhar, eu iniciei com 18 anos, não é? Bom, eu não sou das pessoas que fica dentro de uma casa sentada olhando televisão ou lendo jornal. Não, eu leio jornal todos os dias. Olho televisão, sim, mas o trabalho é muito importante. Diariamente, eu trabalho na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Gente, isto é tão bom ser voluntária que vocês não podem calcular o que é bom tu chegar na instituição onde a gente trabalha, ajudar aquelas pessoas que precisam, dar um abraço, né, de apoio, de incentivo, porque a minha vida toda sempre foi pautada no amor, na fraternidade e na esperança. A velhice se apresenta biologicamente um pouco diferente para cada um. O que é velhice? Tempo, saúde e sorte. A vida, o tamanho da vida, nos dá assim, nos habilita a saber de muita coisa. Da mais simples à mais complexa. O que caracteriza o idoso é a idade cronológica. Pela Organização Mundial de Saúde, nos países desenvolvidos, toda pessoa com 65 anos e mais é considerada idosa, e nos países em desenvolvimento, aquelas pessoas com 60 anos e mais são consideradas idosas. Autonomia pessoal é a capacidade que toda pessoa tem de tomar decisões sobre sua vida, de se autogovernar e de fazer escolhas. Qualquer pessoa, independente de ser idosa, quando o princípio do respeito pela autonomia é considerado e quando ela se sente incluída socialmente nos diferentes contextos, ela tem uma vida digna. Portanto, o idoso não foge à regra. Quando essas duas situações são respeitadas, é possível que ele tenha uma velhice digna. E quando as suas necessidades básicas são atendidas, também podemos dizer que o idoso pode vivenciar uma velhice com dignidade. O Brasil, até recentemente, era considerado um país de jovens. Caminha para ser um país maduro, mas sem maturidade suficiente para colocar em prática políticas públicas de atenção ao idoso, apesar de já possuir leis avançadas nesse segmento. É complicado você trabalhar uma vida inteira, ver as pessoas trabalhando uma vida inteira. E quando chega na época das fragilidades biológicas, e muitas vezes
a psicológica, a pessoa ficar sem nenhum amparo. As pessoas pouco sabem que a maioria das ajudas escritas e discutidas para o Estatuto do Idoso saiu dos encontros de idosos de Santa Maria. E se você olha o que tem hoje em Santa Maria, ainda está muito aquém daquilo que se imagina. A cidade em si precisa fazer muito mais. E como é que isso foi feito? Com o trabalho de quem? Da comunidade. Isto é olhar para frente. A Constituição de 1988 coloca como o idoso dentro de uma prioridade do Estado, né, como responsabilidade do Estado. Então, a partir daí, o idoso começa a ter uma outra visão sobre o seu papel na sociedade. A partir da Constituição, depois tem a política, né, nacional do idoso em 1994. Depois nós temos o Estatuto do Idoso, que vai referenciar diversas políticas sociais que devem atender às necessidades dos idosos. Então, eu da política de saúde, política de assistência social, de educação, transporte, habitação, educação, cultura e lazer. Porque o idoso ele tem que ser visto dentro da sua integralidade. Nós não podemos, quando se atende o idoso, tem que ver a partir das suas necessidades. Então, a partir da necessidade do idoso, o Estado deve responder com as políticas sociais. As políticas sempre foram muito lentas nessa atenção para se organizar. E em 1990 se cria o Sistema Único de Saúde. E em 2005 se cria o Sistema Único de Assistência Social, que é uma das políticas principais de atendimento a esse idoso, principalmente aquele idoso que encontra-se em maior situação de risco e vulnerabilidade social. E aí ela prevê o atendimento do idoso tanto na atenção básica, que é no fortalecimento dos vínculos, como também na média e alta complexidade, que aí entra a questão da violação de direitos nessa média complexidade, e na alta complexidade, aquele idoso que ele já está em situação de abandono ou negligência e não tem mais condições de ficar no seu lar. A gente encaminhou um projeto à Prefeitura agora em relação à instalação em Santa Maria de um centro de convivência do idoso. Essa luta já é de longa data e encontra barreiras por parte do poder público na instalação desse centro de referência em Santa Maria. Como é que se dá esse processo dos centros de referência? Então, o Sistema Único de Assistência Social, como eu já falei anteriormente, ele se organiza, faz a sua gestão dentro da atenção básica, ao qual tem o Centro de Referência de Assistência Social. Existe, sim, financiamento por parte do governo federal para os municípios. Como é que ele se dá? A partir dos portes dos municípios. Então, por exemplo, municípios de pequeno porte, eles vão ter acesso à atenção básica, porque eles comportam isso. E isso como é que se dá? Os municípios vão demonstrar a sua capacidade de gestão. Então, existe o índice do Sistema Único de Saúde, de assistência, desculpa. E aí, então, ele vai fazer essa avaliação. Então, tem um índice que tem metas, tem indicadores. Então, os municípios vão, a partir da sua capacidade de gerenciamento, podendo captar esses recursos e se habilitando ao governo federal para ter esses recursos. Então, municípios de grande porte têm condições, sim, mas eles precisam demonstrar capacidade, apresentar projetos e se habilitar no governo federal para captar esses recursos. Centros de referência, tanto da atenção básica quanto da média complexidade, são de responsabilidade do município. Foi encaminhado à Prefeitura o projeto, mas até o momento não obtivemos resposta. É essa a nossa busca pela instalação do Centro de Referência do Idoso em Santa Maria, para que possa posteriormente ter esse abrigamento que é necessário. Por isso, ainda acho que Santa Maria ela tem tudo.
para ser a melhor no atendimento. O que eu penso que precisa ser feito é que a sociedade se debruce sobre essa legislação e cada um cumpra o seu papel nos diferentes lugares. O Estado com suas competências, que tem as suas atribuições nas 3 esferas de governo, na esfera federal, na estadual e na municipal. A sociedade, por sua vez, também tem uma obrigatoriedade em relação à questão do envelhecimento populacional e da vivência da velhice com dignidade. E a família. E quando eu me refiro à família, eu não estou me referindo só à família com vínculo consanguíneo. Eu estou me referindo àquela família que tem vínculo afetivo. A política de saúde, em 1996, ela criou a Política Nacional do Idoso. Então, a partir daí, se criou estratégias de atenção específicas à saúde do idoso. A habitação tem cotas, por exemplo, para o idoso dentro do sistema, que ele é prioridade, assim como as pessoas com deficiência. O transporte tem o transporte interestadual, que também o idoso tem direito, né, a ter descontos. Os municípios também têm, a partir do corte de 60 anos, o idoso também. Então, o idoso tem diversas prioridades em relação ao seu atendimento público. Quando a gente fala em qualidade de vida na velhice, a gente esquece que ela é uma construção cotidiana e que, na verdade, a velhice começa quando se nasce. As pessoas mais velhas têm que usar essa capacidade de cidadão de terem visto tudo para, nesse momento, ajudar de novo a melhorar a sua própria sociedade, a própria sociedade que ele ajudou a construir. Existem projetos como o da Universidade, do NIAT, lá desde 1984, nessa organização de grupos com relação à atividade física dos idosos, que está muito calcada em promover uma condição melhor de autonomia de movimentos. E a qualidade desta vida, você tem que fazer com que não tenha uma calçada que dê um tombo num velho, ou que uma calçada onde um cadeirante possa deslocar, onde o cego possa andar. Isto é qualidade de vida, dos seus serviços, de ouvir o que a pessoa está dizendo. O senhor está me ouvindo? Não, eu não estou lhe ouvindo. Um velho não ouvir. E no momento são em Santa Maria em torno de 40 grupos que hoje são formados. Esses grupos são caracterizados especificamente, na sua maioria, por mulheres. Alguns grupos possuem homens e geralmente quando esses homens estão inseridos nesses grupos, eles estão junto com as suas esposas. No decorrer do tempo que eu venho trabalhando com idosos, eu percebo que a socialização desses idosos é tão importante quanto as atividades que lá eles fazem. Hoje nenhuma instituição, seja a prefeitura, ONG, qualquer coisa, não existe o investimento nesses grupos. Então esses grupos não precisam seguir alguma determinação, eles mesmos se determinam. O NIAT até hoje acompanha esses grupos de idosos. Existem algumas mulheres que já desde mais novas já praticavam algum tipo de atividade, então naturalmente elas se encaixaram nesse tipo de espaço. Outros tipos de mulheres, ao envelhecer e os filhos indo embora, e principalmente com o estado de viuvez, quando seu marido faleceu, foi um momento que ela veio a integrar esses grupos. Com os idosos, deve-se criar, a partir das demandas da comunidade, dos territórios, os grupos de fortalecimento de convivência e vínculos. Então, esses serviços de atenção básica na política de assistência social, eles são essenciais para trabalhar a questão da autoestima do idoso, a possibilidade dele se sentir fortalecido e atuante na sociedade. E participativo. Isso é uma das questões principais que se tem que sempre fortalecer, a questão do idoso dentro de um contexto participativo. Que ele é capaz de voltar a estudar, por exemplo, que a educação deve ser inclusiva. Se ele não teve acesso, ele deve ter o acesso ao lazer, ao transporte, ao ir e vir, né? Qualidade de vida para
Para uma pessoa pode ser o simples fato de poder ter saúde para cuidar dos netos, por exemplo. Para outra pessoa é conseguir fazer as atividades de vida diária. Eu, como profissional da educação física e acima disso tendo um pensamento gerontólogo, eu vejo o grupo como uma grande oportunidade para esses idosos. Através das atividades físicas também essas pessoas conseguem ter um maior domínio também do seu corpo, da sua mente, o que faz com que essas pessoas consigam ter mais bem-estar no seu dia a dia, consigam fazer aquelas atividades básicas como tomar banho, fazer suas refeições, ir no supermercado, que é o que dá, é o que é mais prazeroso, né? Na verdade, o idoso, como demais pessoas, ele tem a mesma capacidade de se reinventar, de produzir, de ser ativo na sociedade. Não é porque ele não está trabalhando que ele vai deixar de ser um ser participante. Qual é o lugar ideal para viver o idoso? Esse lugar pode ser com a família, mas em situação de abandono? Pode ser numa instituição, mas feliz com seus pares? A questão do abandono, ela não está relacionada só ao lugar. Ela está muito mais relacionada às atitudes que os outros têm com o idoso, independente do lugar que ele está. Por exemplo, um idoso que convive com as outras gerações, que convive com seus vínculos afetivos e consanguíneos, não necessariamente tem a garantia de não estar abandonado. Muitas vezes em reuniões de famílias, onde o idoso é colocado no lugar e as pessoas não conseguem incluí-los no contexto, nós podemos caracterizar como abandono. A minha mãe, até os 81 anos, ela morava sozinha num apartamento, terceiro andar, subia e descia a escada com agilidade e um dia ela adoeceu. Então, essa minha irmã ficou com ela por uns 7 anos. Aí cansou porque é muito estressante. Então ela passou para um outro irmão meu cuidar. Cuidou por 1 ano e pouco, depois já não deu mais, foi morar com outro irmão. Já com esse terceiro irmão deu problema, ficou um tempo, meses, somos em 8 irmãos e achamos melhor colocá-la numa clínica geriátrica. Alguns concordaram, outros não. Foi difícil essa decisão, mas passou, ela já está na 4ª clínica e o que eu pude observar nesse tempo que ela está nas clínicas é que o atendimento numa clínica não é específico para aquela pessoa, é no geral, atende a todos. Como diz uma frase que eu ouvi há um tempo, que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Isso é uma experiência que eu estou passando e assino embaixo como verdadeira, legítima. Nós somos em 8 filhos, 3 moram fora, vêm, vamos dizer assim, 3 vezes por ano visitá-la, 5 moram em Santa Maria, mas quem vai com frequência é eu e a minha irmã. 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E eu cuido dos remédios, dos médicos, das consultas, dos hospitais. Aí, quando acontece isso, eu que tenho que correr. Na minha opinião final, o ideal seria o idoso ficar com os familiares. Porque ali eles estão tendo a atenção da família e numa clínica eles estão longe dos familiares, estão longe do ambiente deles. Nós temos um núcleo familiar bem forte. Nós somos 3 irmãos, né? Uma irmã morando não na cidade, morando fora daqui, mas também muito unida, muito próxima a nós. Um irmão com 3 filhos e a esposa morando próximo da casa dos meus pais. Eu, com meu esposo e 2 filhos que já não moram aqui, morando próximo no andar de cima dos meus pais. Vivenciar essa fase de vida dos nossos pais, para nós está sendo muito natural. Então, estar com os nossos pais idosos e perto de nós era tudo que nós queríamos na vida, né? Então, é ótimo nós termos os nossos velhinhos perto de nós. Nós agradecemos por ainda ter eles. A gente está se adaptando a essa fase que eles estão vivendo, né?
nós partimos do seguinte pensamento. O problema que nós passarmos agora, estamos passando com os nossos pais, é um problema que nós não queremos resolver. Porque a gente sabe que a gente só vai resolver alguns problemas daqui para frente, de hoje e daqui para frente, quando nós perdermos eles, né? E nós não queremos perder. E quando você olha para frente e que os seus avós, os seus mais velhos, são de alguma maneira e carinhosamente paparicados, mas não é paparicado, é um reconhecimento, você dá a entender à criança que vem de trás que o futuro dela pode ser bem melhor do que muitos idosos de hoje. Porque, na verdade, o Estado, ele elenca a família como o principal cuidador do idoso e ele sobrecarrega essa família à medida que ele não executa os serviços que estão previstos, conforme está. Então, há uma lacuna entre a legislação e a efetivação das políticas sociais. E a família tem essa sobrecarga no cuidado para a provisão do bem-estar. Porque essa família ela está tão vulnerável quanto o idoso. Então, como é que ela vai dar conta de cuidar do idoso se ela também é vulnerável? Então, é uma família que ela tem que ser atendida como um todo e não a família, o Estado dizer que a família, a sociedade, a culpa é da família. Na verdade, a culpa não é da família. Na verdade, a culpa é do Estado que não dá a provisão de atender essa família a partir das suas necessidades. Aí é mais fácil culpar a família que abandona o idoso, mas a família também é abandonada. Mas ela se vê obrigada, porque ela não sabe lidar com esse idoso. Ela não sabe, não é porque ela não quer, é porque ela não tem condições de prover esse bem-estar. Eu que passei 30 anos da minha vida estudando envelhecimento, quando eu comecei eu tinha minha mãe com 60 anos. Eu descobri que a minha mãe havia feito 91 anos, que tinha envelhecido. Eu achei que eu devia colocar em prática na minha casa aquilo que eu dizia no mundo inteiro que se devia fazer com os velhos. Um dia a minha mãe, eu perguntei para ela, quem sou eu? E ela disse, tu é uma dessas que mora aqui nessa casa e cuida de mim. Mas sabe, tu é que cuida melhor de mim. E eu gosto mais de ti do que de todos os outros. Naquele momento, eu tive a certeza que eu sabia que eu era filha dela. E que eu fazia o que eu fazia porque eu sabia isso. Mas ela não sabia que eu era filha dela. Mas para mim não importou. Naquela noite, a minha mãe teve um infarto e no dia seguinte ela estava no cemitério. E eu segui caminhando com uma consciência muito tranquila de que eu não desci da cruz. Eu não abandonei. Eu fiquei junto com a minha mãe. Agora quero te dizer o seguinte, não são todas as famílias, não são todos os filhos que conseguem suportar o envelhecimento dos pais. É muito difícil, é muito desafiador, exige uma estrutura muito grande, saúde física e mental. A Lei Orgânica de Assistência Social coloca o idoso como foco de atenção e prevê diversos serviços. O abrigamento em instituição de longa permanência é uma delas. Como a Constituição prevê a descentralização dos entes federados, federal, estados e municípios, todos esses entes eles têm responsabilidades na atenção ao idoso. Foi criada a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8.742. Essa lei ela coloca também o idoso como foco de atenção. Então aí começa diversas políticas de atenção a esse idoso. O Estado, ele a partir do Sistema Único de Assistência Social, ele precisa ter serviços de acolhimento aos idosos em instituições de longa permanência. Bom, Santa Maria existem vários
programas sociais, né? Na verdade, quando você tem abrigos, você tem um programa social de amparo a idosos, independente, vamos dizer assim, da sua situação socioeconômica, né? Vamos dizer que em Santa Maria nós temos três grandes abrigos. O que é a média complexidade dentro da política de assistência social? É aquele idoso que ele está sofrendo já a violação de direitos. Então, é o idoso que ele sofre maus tratos pela sociedade, pela família, né? Pelos cidadãos em torno da sua comunidade, para que não se chegue depois à alta complexidade, que é quando o idoso ele sai do seu lar e é acolhido em instituições de atendimento domiciliar, que são serviços de longa permanência. Perdi a mãe com 13, o pai com 10. Isso marcou muito. E depois foi a minha ficar doente de repente, assim, né? Porque os meus sonhos que eu tinha, assim, sabe? Foi uma puxada de tapete, como você diz, sabe? Daí eu tive que aprender a conviver como cadeirante, né? Que eu nunca passou na cabeça, né? Eu tinha 22 para 23. Daí teve que recomeçar do zero. Tá? Eu tenho, assim, ó, eu sou abençoada. Porque meu sonho era de casar e ter 10 filhos. Família grande. Aí fiquei doente, né? Não pude. Mas Deus me deu. Eu criei 9 filhos de coração aqui dentro. Sabe? Crianças que traziam para nós. E o pai Constantino, que era o nosso fundador aqui, né? Ele me dava, se eu ficasse, né? E se eu ia vindo as crianças e eu ia ficando. Quando eu vi, estava com 9, sabe? Eu não tinha me dado por conta, sabe? Aí um dia uma amiga minha disse: Marina, tu já notou que Deus te deu teus 10 filhos? Eu, é mesmo. Eu vim em Metrucero, eu e a minha mãe, a gente veio lá da cidade de Mata, né? Disseram, vocês vão ir para um lugar onde vocês vão ter alimento, vão ter roupa, sabe? Tudo. Daí, só que no dia que a gente chegou aqui, não sabia que era o lar das vovozinhas, a gente achava que era outra cidade, que era um lugar, sabe? Né? Mas enfim, que daí nos trouxeram, né? A gente ficou e a minha mãe ficou junto comigo numa ala lá embaixo. Pô, então tá, daí o seu Constantino pegou e chamou a Marina, né? Essa que me criou. E daí a minha mãe ficou na parte de baixo, lá na outra ala, e eu subi lá pra cima com a Marina, que é a minha mãe que me criou. E a Marina foi até o dia de eu sair daqui, né? Que eu saí pra casar daí. Eu sou uma pessoa independente, sabe? Embora sendo cadeirante. Mas eu procuro ser máximo dependente, né? Procuro depender o mínimo possível das pessoas. Procuro sempre ajudar, sabe? Eu trabalhei 20 anos responsável de uma aula, com 72 vovó, sobre a minha responsabilidade. Depois, quando as irmãs assumiram, aí as irmãs assumiram as aulas, aí eu saí, mas aí eles me botaram no brechó. Aí eu fiquei responsável 17 anos no brechó. Mas eu me sentia bem aqui, era bem tratada, tudo, né? As coisas um pouco que eu sei hoje eu aprendi aqui, sabe? Né? Que a Marina é na cozinha, né? Me ensinou. Saí daqui com 14, casei, né? E até hoje tenho 2 filhos, né? 30 e poucos anos já. Mas a gente está sempre se ligando. Ela passou Natal comigo, passou Ano Novo comigo, sabe? Tô sempre. E às vezes ela marca, filha, vamos almoçar. Sabe? Agora são todos casados, graças a Deus, sabe? Já têm a sua vida independente. Mas assim, ó, eu tenho contato com eles sempre. Aquela turma que ela criou, né? Então cada um fez a sua vida e foi embora. Então os que eu mais vejo é a Luciane, né? A Carme, essa que mora em Santa Cruz, né?
E quem ficou perto, assim, que a gente é eu, né, assim. Mas enfim, estão sempre ligando, né, quando tem alguma data, aniversário, estão você sabendo como é que tu tá, mãe, sabe? Então a gente não perdeu o vínculo, né? Todas as dificuldades que vêm a gente tem que saber superar, porque sempre tem um motivo. Porque eu sempre digo, acho que nada vem de graça, né? Se Deus me pôs nessa cadeira, porque alguma coisa Ele queria de mim. Então, assim, eu acho que todos nós viemos com uma missão nessa terra. Se vamos cumprir, não sei, né? Espero que eu esteja cumprindo. Mas, assim, ó, eu acho que as pessoas não devem, os obstáculos não devem deixar eles ultrapassarem, elas ultrapassar os obstáculos. Que é difícil? Mas tu consegue, basta tu querer, sabe? Tu ter fé e ter assim, ó, ter um sonho, uma ilusão, assim, ó, tu vê horizontes, não, eu quero ir lá, sabe? Sempre olhar para frente, sempre pensamentos positivos. Coisas positivas trazem coisas positivas para ti. Eu fui bem recebida como uma filha pelos primeiros chefes. Então eu vou tocar aqui na frente de Jesus a canção da minha vida que eu fiz. Lar das Vovozinhas, 70 anos dedicados aos idosos. Hoje é um abrigo referência. A partir dos 65 anos de idade, né, que a instituição recebe, e assim todas as pessoas que têm alguma necessidade, que os familiares não conseguem atender em casa, aí a instituição acolhe. Tem 194 mulheres e um homem. Que a gente, né, quando eles entram aqui na instituição, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que é oferecido médico, dentista, enfermeiros somos em 7, fisioterapeuta, nutricionista, 85 funcionários. São 3 turnos, um turno que pega das 7 à 1 da tarde, outro da 1 até às 7 da noite e outro das 7 da noite até às 7 da manhã. Atendimento direto com as vós, são tudo pessoas, né, com formação. São técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, e o fisioterapeuta, são essas pessoas que têm o contato mais diretamente com elas, com banho, com alimentação, com, né, tudo aquilo que elas necessitam, e são pessoas qualificadas. A gente tenta, pelo menos, dar na medida do possível, dar uma qualidade de vida, né, adequada para essas pessoas. Elas têm um grupo, né, com o pessoal da psicologia, né, um grupo que vem, né, vem 2 vezes por semana trabalhar com elas. Aí também tem o pessoal da TO, que faz, né, trabalho manuais com elas. E a fisioterapia que elas têm, aí é dividido por ala, cada dia uma ala atendida, porque a demanda é muito alta, né? Então ela não consegue, né, dar assistência a todo mundo. Então cada dia é uma ala específica que é atendida. No caso que tem alguma que tem uma necessidade urgente que não dá para esperar, daí é passada. Geralmente, quando tem essa situação, né, às vezes é abandono no hospital, que daí o hospital entra em contato com a gente, né, aí a gente vai lá buscar, ou se não, a brigada militar, né, vai até a família, que já é denúncia que chega até eles, né, eles pegam o idoso e trazem para a instituição. Tem vários casos que já, né, não tem familiar, a gente não sabe se não tem familiar porque abandonaram ou porque já foram a óbito, porque são pessoas idosas, né? Dos requisitos do acolhimento é que eles têm que continuar esse vínculo familiar. Então, o familiar vem visitar, tem muitas que vai fazer, né, visita no fim de semana,
e depois retorna para a instituição. Então, esses casos mais recentes não tem abandono do familiar. O idoso vem, ele logo cria novas amizades, ambienta, né? E o familiar, né, fica aquele sentimento de culpa que está abandonando o seu familiar, né? Então a gente diz, né, que na verdade não é um abandono, porque o familiar já tentou de todos os meios para cuidar do seu doente em casa, mas chega um ponto que não tem mais condições, que ele precisa de cuidado especializado e em casa eles não conseguem oferecer. Quando a gente faz um projeto, que o projeto é aprovado, né, que passa, aí a gente consegue as verbas. Caso contrário, se o projeto não é aprovado, a gente não consegue. É através da aposentadoria das vós, né, que são salário mínimo, mas que a gente paga a folha de pagamento, e também a doação da comunidade, porque a doação da comunidade é muito importante. Se a comunidade não nos ajudasse, o lar não tinha condições de manter aberto, porque o custo é muito alto do idoso, porque depende de medicação, de fraldas, algumas de dieta integral, e o custo se torna muito alto. Todas as campanhas que é lançada, todo mundo abraça e colabora. Então, por isso que o lar continua, né, dando essa assistência, porque caso contrário não tinha como. A velhice, ela é uma dádiva, a velhice é uma construção. A velhice é uma conquista que as pessoas fazem. Não é um privilégio, e não é um privilégio de todas as pessoas. Depois de ter estudado tudo que eu estudei, pesquisado, produzido e vivido o que eu vivi, eu não tenho teoria mais nenhuma sobre abandonar ou não abandonar os velhos, e também o que é abandonar. Agora, eu tenho uma certeza: a lei do retorno não falha, e aquilo que nós fizermos com os nossos velhos é exatamente aquilo que os nossos filhos e que as gerações seguintes farão conosco.